lá voltado para o ano de 2014, né? Que existe uma Sefirá. Sefirá, o que são Sefirás? A árvore da vida, né? Ela é composta de 10, na verdade 11 Sefirás, né? E essas Sefirás, ela vem da palavra safira, safira, daí que você pega Sefirá e a palavra safira, uma gema, uma pedra preciosa, ou uma consciência angélica, daí que vem essa palavra aqui, que é a palavra que é muito utilizada na Cabala, Sefirot ou Sefirot. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, que de uma forma aportuguesada, a gente fala árvore sefirotal, que vem do termo Sefirot, Sefira, Safira, que agora vocês entendem. Mas o que seriam essas pequenas circunferências que compõem a árvore da vida, que aqui está pequenininha, mas eu daqui a pouco projeto elas de uma forma mais fácil para vocês observarem. Seria a mesma coisa numa tradução direta, vamos dizer assim. Assim como você pega mais para o Oriente, eles chamarem as consciências angélicas de devas, e aqui nós chamarmos de anjos, ou você pode pegar que na Cabala você fala Sefirá, ou Sefirot, ou Sefirot, como alguns falam. Então o que? São consciências angélicas, consciências de hierarquias que trabalham. Então quando você pega o termo Kabbalah diretamente voltado a essa consciência, é você estar em sintonia com esse processo. Na verdade, todos nós estamos. Mas tem pessoas que estão navegando com centenas de megas e tem pessoas que estão ali com um meguinha só, né? Então vai de cada um. Então a minha intenção aqui é só passar um conceito para vocês entenderem, através da Kabbalah e da árvore da vida, a movimentação dessa energia que vai estar muito presente no ano de 2014. Por que ela vai estar muito presente? Porque nós estamos falando do ano de Júpiter. Que o ano de Júpiter, que representa o planeta regente do ano de 2014, ele começa suas energias já a serem pressentidas por nós na virada do ano profano. Então, do dia 31 para o dia 1º, nós já temos os impactos dessa energia. Mas, na minha visão, isso eu sempre falo em todas as atividades, né? Como que eu vejo esses 3 meses, que são 3 meses de interregno da energia de um ano para o outro? O ano real, astrológico, que define a passagem de um ano para o outro. Isso vai acontecer no dia 20 de março de 2014. É onde você tem o ano com as influências de Júpiter, totalmente independentes das energias e das consciências de Saturno, que é o regente atual hoje. Então o ano novo astrológico, ele corresponde ao quê? Ao ano novo real. Isso que eu quero que vocês entendam. Aí que existe essa força do que representa o ano novo astrológico. Por que que o ano novo astrológico é o ano novo real? Quem me responde isso? Por quê? E agora? E agora? Tem gente que sabe que eu sei aqui e já está até com meu sorriso ali, né? Mas tudo bem. Quando a gente fala do ano novo astrológico, é quando o Sol entra no ponto vernal. É interessante vocês aprenderem isso. Que se a astronomia, o que é o ponto vernal? Ele corresponde ao equinócio aqui no hemisfério sul da entrada de outono. Não é isso? Não é o nosso outono que entra aqui em março? Lá no hemisfério norte começa o quê? A primavera. Que depois eles vão ter as férias quando? Você pega as férias do pessoal do hemisfério norte em julho. Daí que nessa coisa da gente ter no meio do ano. Por quê? Porque eles estão no alto verão. E nós estamos no alto inverno. Diferença de duas palavras, equinócios e solstícios. Equinócios vem do quê? Vem do equilíbrio, daí que equi. Por quê? Quando a gente tem o outono e a primavera, nós temos só noites e dias em equilíbrio. Então quando a gente fala do Sol entrando no ponto vernal, do dia 20 de março, nós temos o equinócio de outono aqui. Da mesma forma, daqui meio ano, quando for 20 de setembro, nós vamos ter o que aqui? O equinócio da primavera. E lá, no hemisfério norte, será o equinócio de outono, que eles têm o inverno, por isso o Papai Noel deles é como? Todo cheio de roupa vermelha, e etc, e trenó. Como que vai ser o Papai Noel brasileiro, né? Songona havaiana, né? Tomando água de coco,
senão uma caipirinha. Mas, enfim, tudo o que vale é a tradição, a brincadeira e a fraternidade que vibra, né? Então, voltando. Dia 20 de março, quando o Sol entra a 0 graus de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, nós temos a entrada do Ano Novo Astrológico. Que o que representa esse 0 graus, esse momento que o Sol entra, vamos dizer assim, na constelação de Áries, né? Representa que nós estamos em influência com o primeiro signo do zodíaco, porque, seguindo a teosofia, nós somos conhecidos como seres arianos. Todos nós que sobrevivemos, né, e estamos ainda entrando no contexto evolutivo, depois do grande dilúvio Atlante, nós somos conhecidos como seres ários ou arianos. Não confundir com o ariano do Hitler, que aí não tem nada a ver. Seria a deturpação total desse conhecimento. Vocês entenderam? Ele estava trabalhando, óbvio, se ele estava na Terra, um ser diferente, estava fazendo uma parte destrutiva que precisava ser um descarregamento do karma ligado à humanidade. Mas o ariano mesmo somos todos nós, que depois que as águas abaixaram, que vem um novo tipo de ser humano depois da Atlântida, todos nós somos conhecidos como arianos, independente do tamanho, da raça, da situação social, da filosofia de vida, da religião, nós somos conhecidos todos como arianos. Por que arianos? Porque quando inicia esse novo processo evolutivo que termina a Atlântida, a era astrológica vigente, uma era tem 2.250 anos, era a era de Áries. Vocês estão compreendendo? Porque existem eras que aproximadamente em 2.000 e poucos anos correspondem à vibração da humanidade. Tipo, do Cristo para cá nós vivemos o que? A era de peixes. Agora nós saímos da era de peixes e estamos entrando no quê? Na era de Aquário. Todo mundo já deve ter ouvido, né, falar que nós estamos na era de Aquário. Então existe um relógio cósmico ligado à evolução da humanidade, né? Que representa, e ela vai ao contrário. Isso é um outro detalhe que a gente precisa compreender. Porque se você pegar o movimento do Sol, quando entra 20 de fevereiro até 20 de março, você tem o quê? As pessoas que são nativas de peixes. Peixes é o último signo do zodíaco. Anterior a peixes, nós temos o signo de Aquário, que são pessoas que nasceram de 20 de janeiro a 20 de fevereiro. Tem aquariano e pisciano ali? Tem, só por curiosidade. Não bateu o que eu falei para vocês? Não bateu? Só que a égide zodiacal ela vai ao contrário. Porque nós estamos saindo de peixes e entrando em Aquário. Então tem um relógio que vai ao contrário. Por que ele vai ao contrário? Só para vocês compreenderem isso. Vamos supor que ali é 0 graus de Áries. O nosso Sol, na astronomia, quando ele vai chegar e colocar o pezinho aqui, segundo o nosso calendário, a 0 graus de Áries, ele está sempre por ano atrasado 50 segundos. Isso é comprovado na astronomia. Agora pensa, em um ano eu estou atrasado quanto tempo para chegar aqui? 50 segundos. Em 2 anos, quanto eu estou atrasado? 100 segundos. Eu sempre atraso 50 segundos. No terceiro ano eu estou atrasado quanto tempo para chegar aqui? 150 segundos. Então, na verdade, é aparente o que acontece com o nosso Sol se eu estou sempre chegando atrasado nesse ponto. Eu estou andando no sentido retrógrado. Mas é aparente. Vocês estão entendendo? Aparente. Então, por isso que as eras se processam no sentido contrário. E para afirmar a comprovação desse processo evolutivo ligado a nós como humanidade, basta vocês pensarem, a era de peixes, mais o lado místico, a união com o divino, vê-se quantas religiões foram criadas de 0 de Cristo até 2000. Foi ou não foi? Sim ou não? Anterior a peixes, foi a era de Áries, anda ao contrário. O quanto o ser humano valorizou demais a guerra de 0 a menos 2000. Era a época de Roma no seu apogeu. Vocês estão compreendendo isso? Né? Anterior à era de Áries, seguindo ao contrário ainda, quem foi? A era de Touro, onde o ser humano se firmou como comunidade. E quem foi o grande ser da era de Touro? Krishna. Quando a evolução estava olhando mais para o Oriente ainda. Você pode ver que todos os desenhos de Krishna tem qual animal atrás? O touro. Por qual é o animal sagrado lá na Índia? A vaca ou o touro, vocês não sei.
Por quê? Por causa dessa consciência aí para vocês entenderem. Vocês estão compreendendo? Então existe um relógio cósmico que premia a humanidade sempre através de um ser especial, que são os avatares correspondentes a essas eras ou esse relógio cósmico. Então aí que você entende agora por que sempre na virada do ano modificam-se todos esses valores. Porque além dessa grande era, vamos dizer assim, só para não misturar com o que representa uma super era, que são 2.250 anos passando pelos 12 signos, que dá 27 mil anos, que está ligado ao equinócio, né? O movimento dos equinócios ligado à força da virada. Nós vamos compreender o quê? Que em cima dessa era de 2.250 anos, nós temos pequenos ciclos, que são o quê? Ciclos anuais. E esses ciclos anuais, eles trazem... Isso aqui foi porque ele soltou aqui. Já vai voltar. Ele traz a regência de um ano específico. Então, sempre tem essa virada. Então, agora, nós estamos deixando devagarzinho já as experiências de Saturno, que é o regente ainda, para entrar na vibração jupiteriana. Talvez seja uma boa notícia para alguns. Vamos lá. Nós estamos saindo de um ano de rigor, de transformação, para pular para um ano aonde a energia, segundo a Kabbalah, ela é mais construtiva, ela é mais amorosa. Então a tendência do ano de 2014 é você ver mais fraternidade. Não estou dizendo que isso é certo, não sei se vocês estão compreendendo. Existe a tendência de existir mais fraternidade do que nesse ano de 2013. Só que a gente não deve esquecer o seguinte, isso eu falei na palestra passada. A virada sempre de um ano de Saturno para um ano de Júpiter é que a ampulheta vira. Então o que você trabalhou, quer ver um exemplo? Se você trabalhou ideais, você foi firme nos desafios e está sendo ainda agora. Ligado a tudo que está vindo como desafio, você está trabalhando. Na hora dessa virada, que já começa no dia 31, por nossa causa, porque a gente já vibra a renovação. Já vibra. Você tem firme 20 de março, mas já tem a renovação. Então já são sentidas as vibrações, óbvio, de 2014. Se você superou e aguentou bem os desafios, possivelmente você é premiado agora em 2014. A fraternidade vem de uma forma, eu já vou falar as possibilidades através da Sefirá jupiteriana, que é a Resed. Já dou até a palavra, misericórdia. Dou até a palavra. É a tradução de Resed. O que representa essa misericórdia divina? Que tem dois aspectos, né? Que tem dois aspectos, sim. É um ano muito forte para compartilhamento ao lado jupiteriano de Resed. Eu vou conversar isso com vocês. Mas se você está cheio de coisa mal resolvida ainda, na hora que virar a ampulheta, as coisas mal resolvidas vão descer ainda. E aí o que você deve fazer? Por mais que continue um ano com os desafios provenientes e possivelmente ligados à energia de Saturno, o que ocorre? Você vai ter um ano que, se você entrar na sintonia de Resed, você consegue resolvê-los. Continua. Porém, se você entrar na vibração correspondente a ela, existe uma grande chance de transmutação. Compreenderam isso? E tradução de Kabbalah, receber, entrar em sintonia. Entrar em sintonia. Então, quando você atua com as forças da árvore da vida, você está fazendo o quê? Você simplesmente está se preparando através do conhecimento para estar em sintonia com as forças das energias criadoras do ano. Compreenderam isso? Que representa a energia de Júpiter. Vamos começar a falar um pouquinho para vocês entenderem. Vamos lá. Agora a árvore, ela já está um pouquinho maior aqui, né? Para uma compreensão mais direta. Vamos lá. Essa aqui é a famosa árvore da vida, que carrega todos os princípios da criação nela quando a gente começa a aprender a traduzir o que ela representa, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, a trindade manifestada aqui, que são os 3 pilares, que aqui nesse desenho ficou bem claro. Que se você pegar na maçonaria, você tem essas consciências como o grão-mestre no centro e as colunas J e B projetadas aqui, e aqui em Boaz.
Ou, se você quiser, se representa sempre a duplicidade de tudo e todas as coisas. Se aqui tem o bem, ali tem o mal. Se aqui tem o grande, ali tem o pequeno. Se aqui tem a luz, ali tem a sombra. Se aqui tem a espada, aqui tem o báculo, e etc. Sempre o complemento das energias. E nós estamos saindo de um pilar da esquerda, que é onde está a Sefirá de Saturno, que é essa verdinha, que está aqui, ó, essa Sefirá verdinha, no pilar da severidade, para entrar no pilar jupiteriano, que é o pilar correspondente à misericórdia divina, ou a parte mais amorosa, que está projetada exatamente aqui. Então nós temos isso aqui no próprio ser humano, nós podemos dizer. Quando você olha a árvore da vida, você tem que olhá-la de frente, de frente. Então aqui o da direita, você está olhando como se fosse um espelho. Aqui não é seu lado da direita, você está olhando o espelho. E aqui é o lado da esquerda, o lado da esquerda. Só que agora a gente já começa a entender, através desses três pilares, como que a divindade trabalha. E isso está em nós. Isso está em nós. Como que isso está em nós? A gente sempre está com uma ideia na cabeça. A gente está nesse pilar da direita. Então você fica o quê? Com uma força latente dentro de você. Então essa força está aqui. Depois ela começa a querer ter o quê? Uma forma. E essa forma está onde? No lado da esquerda. Então daqui você já começa a entender o jogo do ano. Vamos lá. O pilar da direita é o pilar da força. O pilar da esquerda é o pilar da forma. E o pilar do centro é o pilar médio, que traz o quê? O equilíbrio entre essas duas forças. Seria como se fosse uma balança, a árvore da vida. Estão compreendendo? Como se fosse uma balança. Tudo que você tem como ideia, o que é ideal você fazer com algo que você tem uma ideia dentro de você? O que você tem que fazer? Você vem para cá. Você vem para cá. Estão compreendendo? E se você não gostou, você tem que fazer o quê? Ter uma nova ideia. Ou se você criou algo que você não gostou e você está aqui, vou transformá-lo. Vou mudar minha forma de pensar e vou o quê? Transformá-lo. Normalmente a gente fica no jogo desses dois pilares porque a gente não sabe ser o pilar do meio. Por quê? O que representa o pilar do meio? É a ideia equilibradinha com a forma de realizar. Normalmente a gente é cheio de ideia, mas na hora de colocar na prática, vê que o que a gente pensou é o quê? Impraticável. Ou você tem tudo para realizar, mas normalmente por falta de conhecimento, você não tem as ideias certas para realizá-lo. Agora que vocês começam a entender. Pegando esses dois princípios, o que nós temos? Nós temos a consciência projetada de um ano da forma, projetada para um ano de possibilidades de novas ideias. Então, quando você fala de reset, o ano de 2014 é um ano de muita potencialidade para você criar. Vai ter muita força expansiva na sua cabeça para você poder fazer o quê? Você poder realizar, e muito depois, posteriormente, porque 2015 será um ano regido por Marte. Olha ali. Vocês estão entendendo? E Marte, o que ele é? Ou ele é a realização pura, mas com a ideia bem firmada, então representa uma energia bem conduzida e bem direcionada, ou se não, o quê? Um ano muito intenso de cortes, transformações, uma energia mal direcionada. Então esses 3 anos, eles sempre se projetam como 3 anos muito decisivos em relação aos nossos projetos e metas de vida. Então vamos ficar bem atentos a esse momento, tá? Agora, uma diquinha só final para afirmar para vocês. O ideal não seria a gente ter equilibrado as ideias com a realização? Sim ou não? Não é o ideal? Então o ideal seria o pilar central. Todo mundo de acordo? O pilar central. Por isso esse mudra aqui, de Cristo, de Buda. Nem direita nem esquerda, o meio. O meio. E existem exercícios na Kabbalah para você trazer essa energia para o centro. Que adivinha onde está essa energia central? Está exatamente na nossa coluna. Que é o eixo de vida que existe no ser humano com os seus 7 centros de força ou chakras. Então aí, você não é nem bem nem mal, você é a lei, é o meio. Então esses 2 pilares, vocês percebem que eles estão aqui, não estão? Não são 3 para cada um dos pilares? Eles vêm para o centro.
Não existe mais isso aqui. Existe o que? O equilíbrio perfeito. Olha aqui, ó. Quer ver o que vai surgir? Ó? Quer ver o que vai surgir? Vamos contar juntos só. Não existe mais direita nem esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então você tem a ascensão da energia de cura ou consciência, o símbolo dos dois pilares se entrelaçando como duas serpentes. Você tem, como dizem na mitologia, o caduceu de Mercúrio, que está onde? Em você. Em você. E é sempre o que acontece nesses anos. Por isso que vamos para lá agora, Saturno. Toma aqui umas pancadinhas, acorda, não acordou? Então vamos para Júpiter, pensa um pouquinho. Mas pensar o que se eu nem acordei? Tenta, não tenta. Aí volta para Marte. E vem aqui, toma, e aí vai. Entendeu? É um jogo que quando você começa a ver a movimentação, mas se você... Aí que é uma coisa muito linda, né? Dizem que aqui é como se o ser humano, né? Aí você pega de repente até o exemplo do próprio Krishna. É como se nós fôssemos uma flauta que tocasse o som divino. Com os nossos 7 furos, o som divino se emana de nós quando a gente consegue trazer a energia para o centro. Então nós somos reflexo dessa energia, porque nós não somos nem bem nem mais mal. Nós somos a lei. Nós somos seres que aprenderam o recado, trabalharam e nos tornamos iluminados. Esse, querendo ou não, é o destino de todos. A gente chega lá, né? Mas para isso, é aí que essas consciências que são projetadas na Kabbalah, na astrologia e no tarô, elas são muito úteis para nos dar alguns caminhos de reflexão, né? Nada contra quem usa isso para ter caminho para uma coisa assim, vamos dizer, mais pessoal, né? Inclusive a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas o ideal é você colocar isso como um propósito mais cósmico. O grande segredo da Era de Aquário é a gente pensar nisso tudo como grupo. O que é o planeta Terra, o que é a humanidade vivendo as realidades do pilar da severidade, o que é a humanidade com todo esse potencial aqui agora de Júpiter que vem para dentro de nós. Conseguiram entender isso? Agora, interessante, e eu vou projetar agora para vocês entenderem. Vocês conseguem enxergar aqui agora os pilares, não conseguem enxergar? Olha eles aqui, né? Uma coisa interessante, que poucas pessoas falam na Kabbalah, você tem aqui uma sefirá oculta, que essa sefirá, ou a 11ª, por isso que ela está pontilhadinha. Estão conseguindo enxergar aí? O nome dela é Da'at, que quer dizer conhecimento. Conhecimento. Ela, na verdade, ela representa o quê? O véu, eu falei isso na aula ontem, o véu de Ensof. O véu de Ensof é o véu criador. Por quê? O ser humano ele está aqui, nessa base da árvore da vida, que essa base da árvore da vida é Malkut, ou trono de Deus. Aqui o planeta, por um acaso, se chama Terra. E aqui todos os planetas na parte de cima. Agora veja que interessante. Aqui você tem o ternário divino. Aqui você tem o ternário divino. Quando esse ternário ele começa a se manifestar aqui embaixo, que ele começa a projetar as suas consciências, ó, aqui somos nós. E aqui você tem o ternário. Se são 10 consciências, que você tem 3 na esquerda, 3 na direita e 4 no centro, não são 10? 10 consciências? Então se você tira 3 aqui, ó, e você tira 1 aqui, se você pegar essa consciência que envolve, inclusive a sefirá que a gente está vivendo, você tem 7. Só que essa envolve o ternário e a consciência de baixo. Esse é o segredo de Da'at, que está um pouquinho abaixo dela. O véu de Ensof, ele representa a força criadora divina que está sempre criando. E ela nunca se rompe. Daí que você fala, Maria teve Jesus, mas ela era o quê? Mesmo tendo Jesus. Vamos ver quem? Fala. Virgem. Ela era virgem ou não? Não é isso que a gente estuda? Ela era o próprio véu de Ensof, ou Da'at, que recebia a concepção divina para essa projeção na face da Terra. Daí que você compreende aqui agora, se são 10 consciências, você tem o ternário aqui, aqui você tem esse véu que se rompe. Quantas tem para baixo? 7. Quantas a dança dos? 7. Entenderam? Que na verdade ela é iniciática, ela não é uma besteira só para eu deixar os homens doidão, não.
E é para que serve? Esses 7 véus representam essa consciência divina, esse ternário divino, criando aqui na face da Terra com a consciência dos deuses. Vocês estão entendendo? É uma coisa muito mais séria do que simplesmente uma dança. Então, quando se fala de véus e retirada de véus, é essa consciência que nunca, em um determinado momento, ela perde a virgindade e ela continua criando. É como se fosse o ímã feminino que continua criando, independente de ter sido, né, uma consciência que pare forças aqui para baixo o tempo inteiro. Agora que a gente começa a entender essa força projetada aqui, quando que essa consciência ela se rompeu um pouquinho? Com a queda dos anjos. A queda dos anjos está aqui, nessa 11ª Sefirá. Por isso o pessoal de Eubiose vai ver a semelhança, o pessoal que já conhece esse termo, da At com do At, né? Que é a mesma coisa, que na eubiose, quando a gente fala da At ou do At, a gente está falando de uma dimensão onde estão os deuses ativos de sistemas futuros, né? Agora olha a chave. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Nós estamos esse ano ainda vivendo a influência de Saturno que está nessa parte da Trindade. Então sempre quando a gente tem um ano regido por Saturno, o divino está muito próximo de nós. Ou a parte do efeito da divindade está em nós. Vocês estão compreendendo? Quer ver você entender? Se você pegar os hindus, Brahma, Vishnu, Shiva, é um ano de Shiva, né? E não é o transformador, o rigoroso. Se você pegar no Egito, Osíris, Ísis e Horus, mas eles não representam a parte divina? Está aqui. Em nome do Pai, do Espírito Santo e do Filho, que está aqui. Então esse é um ano que nós estamos ainda trabalhando tudo isso. Então qual a dica para você que está encerrando o ano? Uma meditação ligada nessa Sefirá que se chama Binah. Agora você vai entender o jogo dela. Essa Sefirá, ou esse limite angélico que está na árvore, que nós ainda estamos vivendo a energia dela, a tradução dela é a compreensão de Deus. Olha aqui. O que seria para vocês compreender Deus, que está até hoje? Aí você fala, chutz, eu sei lá o que é compreender Deus. O que eu falo para vocês? Vê o que você está passando até agora de experiências. Tudo isso é a forma de Deus conversar contigo. O que aconteceu com você esse ano? Que tipo de energia, que tipo de portal, que coisa diferente. Às vezes a gente não lembra nem ontem, né? Quanto mais meditar no ano. Mas isso, eu acho que isso deveria ser o quê? Uma obrigação voltada a nós. Então o que eu recomendo para você? Sério mesmo. Para você ter um aproveitamento dessa atividade que você está fazendo. Medita muito ainda. Mesmo depois dessa virada, você ainda tem 3 meses de compreensão de Deus. Que vai atuar junto com essa que vai vir para cá. Já vou chegar lá. Tenta compreender como Deus conversou contigo nesse ano de 2013. Tenta ver, né, desde janeiro desse ano, que já começa as vibrações, que é Binah, a compreensão de Deus, até março, que começou realmente uma virada onde ela entrou firme. Então procura ver, poxa, o que aconteceu, que tipo de energia veio para mim, que tipo de consciência eu trabalhei, como eu trabalhei essa consciência, como estou trabalhando, como estou assimilando. Então é a forma de Deus manifestar a parte dele como filho na consciência de você. E como que você pode dizer isso? Essa primeira é a causa, essa segunda é a lei, e essa terceira é o efeito. Então, por isso que representa o Filho. Então, representa essa energia que está projetada em você, te dando todos os caminhos e as potencialidades de acordo com o que você tem que passar, a forma que Deus te joga a semente dele. Estão compreendendo? Por isso que Binah, se você pega no sentido cabalístico, na verdade ela não é conhecida como filha, ela é a grande mãe. É a grande mãe que representa o útero cósmico. Agora você vai entender como realização. O filho está aqui dentro, esse filho que eu estou falando. O que vai vir aqui para baixo? O nascimento do que está sendo criado aqui.